para ele, É mais que fácil. ele é o meu chefe de gabinete, É. é o meu assessor direto, então ele me ajuda em tudo. Não, e ele falou assim, eu posso mandar os documentos para o moderador da live pôr aí no vídeo? Está ao vivo, tá? No Facebook. Alô? Oi? Ao vivo no Facebook. Ah, ok. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje reunidos para discutir, numa live da Abrat, para discutir a NR31. No último dia 22 de outubro, o governo Bolsonaro, juntamente com a sua equipe econômica, anunciou um programa que ele diz que vai revolucionar as relações de trabalho. Um programa que, segundo ele, vai rever mais de 2.000 normas empresariais e que vai trazer uma economia de mais de 20 bilhões para os empresários. É um programa chamado Descomplica Brasil. E, de pronto, ele anunciou a revisão de 48 portarias de cunho administrativo e apresentou uma NR nova, a NR31, que vai versar sobre a segurança no campo. Essa NR31 já existe, não é? E ele apresentou uma nova NR que deve entrar em vigor daqui a 1 ano. E nós estamos aqui reunidos, meu nome é Janaína Martini, eu sou membro da Comissão de Trabalho Rural da Abrat, e nós estamos aqui reunidos para discutir hoje essa NR. E eu estou aqui em excelente companhia, que eu queria agradecer demais a disponibilidade de Carlos Eduardo da Silva, o Cadu, que é formado em Direito pela Universidade Jorge Amado, da Bahia, e desde 2005 trabalha com o movimento sindical rural. Foi assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no estado da Bahia, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais, o CONTAR. Há 10 anos, atua em atividades de formação para trabalhadores e trabalhadoras rurais relacionadas ao enfrentamento ao trabalho escravo, promoção de direitos humanos e monitoramento de cadeias produtivas. E participou diretamente das negociações na comissão tripartite da nova NR31. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês, em tão boa companhia. Agradeço muito em nome dos trabalhadores por essa oportunidade de participar de um debate tão importante. Muito obrigado. Também está aqui conosco a Aida Cristina Becker, que é engenheira mecânica e de segurança do trabalho, auditora fiscal do trabalho aposentada e participou da elaboração da revisão da atual NR31. Boa tarde, Aida. Boa tarde, colegas. É realmente uma satisfação poder aqui estar debatendo esse assunto tão importante que tanto nos preocupa. Eu gostaria de pontuar que estou aqui representando o SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e que, extremamente preocupado com o Descomplica Trabalhista, emitiu uma nota de alerta ainda em 23/10, com toda essa possível fragilização, porque já é um conjunto de medidas que vem desde 2017 corroendo todo o tecido social, né? Então, essa oportunidade, com colegas que realmente participaram, que têm uma vivência muito grande no tema, é fundamental que se faça uma discussão, porque esse conjunto todo de NRs que estão sendo alteradas dentro desse cenário merece realmente uma reflexão e um debate muito profundo. Estamos aqui também, é uma honra, com o Dr. Dimas Moreira da Silva, que sou uma fã do seu trabalho junto à Procuradoria do Trabalho, onde é o procurador-chefe do Ministério Público da 15ª Região. Ele é bacharel em Ciências Contábeis e Direito pela Universidade de Taubaté, foi advogado, presidente e vice-presidente da 52ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Pindamonhangaba. Ingressou na carreira do Ministério Público do Trabalho em 1996, atuando inicialmente na 1ª Região, no Rio de Janeiro, e depois foi removido aqui para a 15ª. Atuou diretamente na busca do trabalho decente no campo,
participou de atuações emblemáticas do Ministério Público, como aquelas que encerraram as falsas cooperativas de trabalho em lavouras de laranja, que coibiram o uso de mão de obra escrava no corte de cana e contribuíram para a regularização do transporte de trabalhadores rurais. Boa tarde, doutor Dimas. Boa tarde, doutora Janaína. Boa tarde, doutora Aida, doutor Cadu, doutor Carlos. Eu quero dizer a todos que estão aqui nos ouvindo, aos advogados, aos trabalhadores, auditores fiscais, que eu tenho com o campo uma ligação de amor muito grande. Meu pai é um homem pardo, veio das Alagoas, naquela época eles vinham de navio e paravam em Santos. Meu avô veio primeiro, ganhou dinheiro, depois foi buscar a avó e os 12, 13 filhos. Então meu pai veio para São Paulo, na época que ele trabalhou então na cultura, colhendo café, fazendo estradas, sendo coveiro. Então ele fez várias coisas. E muitas coisas que ele falou para mim, uma, por exemplo, eu não me esqueço, que o duro de trabalhar na roça é que quando chove o patrão não paga. Infelizmente, depois de 40, 45 anos, um trabalhador me falou essa coisa e eu me lembrei muito do meu pai. Então eu estarei aqui prestando algumas opiniões e experiências que eu tive ao longo desses 24 anos que eu tenho de Ministério Público, mas desde já agradeço a atenção de todos e eu acho importante nós debatermos, porque nós estamos num momento triste, na minha opinião. Hoje eu, por exemplo, não sei mais direito do trabalho. Praticamente foi tudo revogado. O livro de Plá Rodrigues, que fala sobre os princípios do direito do trabalho, que foi traduzido pelo professor, infelizmente falecido, Wagner Giglio, outro dia eu disse no tribunal que eu comecei a ler e joguei no lixo. Porque os nossos legisladores e o atual governo, eles não querem mudar as leis escritas. Eles querem mudar até os princípios do direito do trabalho, que, como o direito do consumidor, só existe. Porque existe uma parte mais forte da relação e outra parte mais fraca da relação. Então, é esse meu primeiro comentário, agradecido e boa tarde a todos. Bem, quando as pessoas colocam a comida no prato, não é? Poucos se recordam ou pensam no enorme suor e sacrifício que custou aos trabalhadores e a muitos produtores rurais também para produzir aquele alimento que vem para a gente. O trabalho no campo sempre foi um trabalho esquecido em nosso país e sempre foi forte fonte de exploração. Nós temos que nos lembrar que, enquanto os trabalhadores urbanos conseguiram conquistar uma compilação de legislação, que é a CLT em 43, no campo, só em 73, houve alguma disciplina de alguns direitos dos trabalhadores no campo. E é um lugar onde a exploração é grande, porque o interesse econômico é enorme. A concentração da terra na mão de poucos, a dificuldade na condição cultural dos trabalhadores, que pouco têm acesso à educação, a distância do trabalho dificulta demais a organização através dos sindicatos, e, além de tudo, infelizmente, nos últimos 2 anos, assistimos à implantação de uma política neoliberal que desagou de uma forma muito contundente no campo, e muitos direitos que tinham sido conquistados a duras penas estão hoje sendo esquecidos de aplicação pelos empregadores. Nós, advogados que militamos na área, ainda hoje cobramos registro, ainda hoje cobramos horas extras, e o pior, cobramos água potável, cobramos dano moral porque não tem um sanitário, cobramos dano moral porque não tem uma sombra para um empregado poder se alimentar. Condições básicas que devem ser garantidas até por empatia a um outro ser humano, e que são frutos de normas regulamentadoras, depois de muita luta, e que são descumpridas de uma forma muito habitual e pouco punidas, lamentavelmente, pela Justiça do Trabalho.
Então, diante desse quadro, um quadro que a gente assiste, que teve um boom do agronegócio, que traz divisas para o nosso país, que tem altos lucros, mas que, infelizmente, não houve em contrapartida a melhora, salvo raríssimas exceções, da condição dos trabalhadores no campo. Ao contrário, além do que tudo disse aqui, nós temos uma alta informalidade no campo, que nos últimos 2 anos acabou ainda se agravando mais, porque houve corte pelo governo federal e suspensão de financiamentos para a agricultura familiar, e essas pessoas que têm uma pequena propriedade, sem o financiamento, sem a estrutura, acabam indo também para o mercado informal no trabalho rural. E, em contrapartida, lamentavelmente, segundo pesquisa da Fiocruz e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, os produtores de agrotóxicos estão recebendo há anos benefícios fiscais e isenções tributárias que somam 10 bilhões por ano. É 4 vezes mais do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para o ano de 2020. É quase o dobro do que o SUS gastou em 2017 com doentes de câncer, que gastou 4,7 milhões. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E nesse ano, com pandemia, mesmo assim, o site da CNA aponta um lucro muito expressivo e, infelizmente, no campo, não tivemos condições sequer de garantir saúde com normas adequadas à pandemia para os trabalhadores rurais, tendo em vista a omissão do governo federal, que apenas em maio soltou algum tipo de orientação sem ser coercitiva. Então, diante desse quadro, nobres colegas que estão nos assistindo e queridos expositores, é que a gente recebe uma alteração da NR 31. Então, não há como não ver essa alteração com desconfiança. É muito bom lembrar que a nossa Constituição Federal, ela garante a minimização dos riscos para os trabalhadores, ela garante um meio ambiente saudável. Nós temos normas na CLT que garantem a segurança no trabalho, elas remetem ao antigo Ministério do Trabalho a elaboração dessas normas de segurança, e essas normas de segurança, elas visam garantir a saúde do empregado. É o principal objetivo dessas normas de segurança. E qual não é a surpresa quando lemos a nota explicativa da NR 31 e vemos como as principais justificativas para as alterações propostas a economia que se fará para o produtor rural. Então, não há, lamentavelmente, como não ver essa alteração com certa desconfiança diante da conduta dos últimos 2 anos do governo federal dirigida ao setor do campo, dirigida ao homem da terra. Então, a nossa primeira pergunta para o Cadu, que participou dessas negociações. O governo federal diz que a NR vai trazer modernização, vai trazer mais segurança, vai trazer economia, e a flexibilização proposta não vai prejudicar a saúde dos trabalhadores. É verdade, Cadu? Bem, boa tarde a todos os colegas, mais uma vez, aos expositores. Eu fico muito feliz com essa introdução feita pela doutora Janaína, porque ela retrata um pouco do que é o meio rural. A gente precisa compreender 2 coisas. O agronegócio sempre vem gerando riquezas desde 1970. A gente vive com problemas estruturais no campo. E a NR 31 nunca deu conta e nunca vai dar conta de resolver todos os problemas. Ela é um marco legal importantíssimo. Ela foi fruto da luta dos trabalhadores. Ela foi até no site da própria Secretaria de Inspeção do Trabalho, indica que foi um fruto do Grito da Terra Brasil, dos anos 2000, quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, quando ela reivindica a criação de uma norma mais abrangente e mais específica, porque até aquele momento os trabalhadores rurais viviam
de aplicações de pequenas partes de normas existentes. Então, a ideia da norma, da concepção da norma, da reivindicação da norma, era justamente a gente conseguir ter uma norma que pudesse abranger as peculiaridades do meio rural. Com todo o cuidado, porque a gente sempre soube, e o agronegócio utiliza muito bem essa argumentação, de exigir regras mais brandas para o campo, porque geralmente o campo não é igual à cidade. Então, com todo esse cuidado, a gente construiu uma excelente norma, talvez seja o grande marco normativo para o meio rural, de todos os tempos, a gente precisa esclarecer isso, a NR31 é uma norma importantíssima, e a gente sempre lutou pela defesa dela. E aí, doutora Janaína, doutora Aida, doutor Dimas, aí que eu acho que está o nosso primeiro erro, e eu faço essa introdução para poder falar do processo de negociação, porque a NR31, quando foi concebida em 2005, ela passou por um processo de construção de 4 anos, ela previa o básico. Ali nós estávamos reivindicando água potável. Ali nós estávamos reivindicando o fim do transporte, no que bem conhecido em alguns lugares do país como pau de arara. Só que foi uma conquista tão expressiva que o movimento sindical brasileiro recusou, ao longo de todos esses 15 anos, qualquer possibilidade de fazer uma revisão nela para melhorar. Então, eu aponto isso como principal erro, como foi na legislação trabalhista. Nós ficamos numa posição proativa e não lutamos por melhorar, e nós temos itens sim que precisavam ser melhorados. E na verdade, desde o impeachment da presidente Dilma, já havia uma sinalização de uma necessidade. Há muito tempo se fala em reforma trabalhista, em grandes reformas. Todas as vezes que o país ele ingressa numa crise econômica, a saída é sempre essas reformas, como foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, há um movimento de flexibilização das normas do trabalho como um todo. E um movimento que a gente não conseguiu frear lá atrás, em 2016, e aí eu particularmente acredito que um dos grandes erros foi não ter topado fazer qualquer tipo de negociação lá atrás, como erramos na terceirização. O Paulo Paim foi o relator do projeto de terceirização, havia um fórum multiatorial imenso, com uma diversidade fantástica, e nós nunca conseguimos subsidiar o Paulo Paim para fazer uma espécie de acordo naquele projeto. Então, essa postura eu acho que trouxe prejuízo também para a NR31. Havia sinalização de uma revisão da norma, e nós fomos surpreendidos, primeiro com a extinção da CPNR que atuou durante muito tempo com muita eficiência. O doutor Dimas fala aqui do João Batista, do Edmundo, eu fiz parte da CPNR, trabalhei com eles também, e tive a felicidade de saber que no processo de negociação havia auditores fiscais que eram da CPNR, então a maioria dos auditores fiscais que estavam na negociação eram membros da CPNR, muitos participaram do processo de construção. Então o primeiro passo foi esse. Então a CPNR é extinta, que era a comissão destinada a discutir qualquer proposta de alteração, aplicação da norma. Então esse é o primeiro marco que a gente precisa observar. Depois veio a consulta pública. E na consulta pública nós, enquanto confederação, fizemos uma consulta para as federações e sindicatos, e a posição foi a mesma. Nós não vamos apresentar nenhuma proposta de alteração, porque se nós apresentarmos, automaticamente a gente vai estar legitimando qualquer processo de revisão. Então, percebam como isso vai ter um impacto direto. Porque as propostas que vieram todos do setor patronal, todas as propostas foram do setor patronal, e a maioria absoluta das propostas foi no sentido de extinguir a norma, no sentido de acabar com itens, com campos que são essenciais para garantir a dignidade no trabalho. Isso assustou tanto o governo que o governo precisou pegar um pouco das propostas que vinham, que tinham alguma decência, e montar e apresentar para esse grupo de trabalho, que foi um grupo de trabalho que foi criado para subsidiar a atuação da CTPP. A princípio, eu já encerro essa introdução para falar do resultado. A princípio, a nossa postura é o quê? Nós não vamos negociar. Nós vamos defender a NR31, nós vamos para a primeira reunião para dizer que a gente não vai negociar e vamos defendê-la. E assim fomos. A primeira reunião foi muito tensa, a gente ficou um pouco tranquilo quando a gente viu que os auditores fiscais que estavam envolvidos no corpo técnico eram pessoas que no grupo técnico, eram pessoas que jamais iriam colocar suas digitais para destruir a norma.
e porque a proposta que veio no primeiro momento tinha pontos muito sensíveis, mas era muito melhor do que o resultado da consulta pública. E aí vem uma situação, doutora Janaína, doutora Aida. A primeira NR31, ela foi feita por consenso em 93%, por consenso, perdão pelo uso da palavra, houve o consenso em 93% dos itens, mas 7% foi arbitrado pelo governo. Então, nós vivíamos o mesmo risco. O nosso risco era não negociar, não conversar, não tentar melhorar a redação e transferir essa responsabilidade para um governo que a gente já sabe o que faz quando tem a caneta na mão. Então, o esforço que foi feito foi esse. Nós conseguimos, de certa forma, garantir a manutenção da norma em quase a sua totalidade. Houve um processo de reorganização e conseguimos avançar em pontos importantíssimos. E aqui eu listo protetor solar, nós estamos abrindo aqui um precedente importantíssimo para outras categorias. É uma luta antiga do movimento sindical rural dos trabalhadores rurais, conseguir a obrigatoriedade do fornecimento de protetor solar. Então, isso a gente abre um precedente para várias atividades que são executadas a sol. Um processo de eleição da CIPA de composição, eu peço por favor, só para controlar o meu tempo, porque se eu falar muito, eu peço por gentileza que me avise. Então, um processo de eleição da CIPA de forma mais transparente, garantindo a participação do sindicato, porque era um processo eleitoral que era sempre feito às escondidas, com divulgação de edital nos murais das empresas. Eu acho que mesmo com os problemas, eu até cheguei no final de uma conversinha, mas eu acho que a parte de silo ficou melhor, a parte de instalações elétricas ficou melhor, mas eu acho que a gente precisa olhar, e eu acho que pouca gente que analisou até agora a norma fez isso, é olhar o que a gente tinha antes e o que a gente tinha agora. O que a gente tem agora. Porque eu acho que a nossa grande vantagem foi impedir retrocessos que seriam muito maiores. Então, a gente não pode deixar de tratar isso como conquista. E eu trago dois aqui, por exemplo. Qual era a proposta da CNA? Era que a NR31 fosse aplicada, que só a NR31 fosse aplicada, as relações de trabalho no campo, sofresse uma aplicação exclusiva da NR31. Era essa a palavra, exclusiva. Isso caiu. Caiu com a incorporação das outras normas para dentro da NR. Isso, do ponto de vista de formação de trabalhador, isso é interessante, acho que é a doutora Aida, o doutor Dimas que está aqui. A gente sabe que o trabalhador rural ele tem conhecimento da NR31, muitos não têm, os que têm da 31, mas não tinha da NR7 e da NR6 e tantas outras. Então, a gente conseguiu frear essa aplicação. Havia uma reivindicação, que essa talvez seja a mais emblemática, e aí eu vou trazer para vocês, e até contar um pouco dos bastidores, porque foi bem desesperador. O processo de negociação da NR, ele foi tocado pela CNA, só que vocês sabem que existe uma força muito maior que a CNA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura. Então, no meio do processo de negociação, surge uma proposta de que as instalações sanitárias e os locais para refeição nas frentes de trabalho só fossem obrigação nas frentes de trabalho com mais de 10 trabalhadores. Essa proposta foi um escândalo muito grande. O Leonardo Sakamoto, inclusive, divulgou. Essa informação vazou. Todo mundo... O presidente da confederação, inclusive, disse, não, vocês querem que o trabalhador volte a fazer as suas necessidades fisiológicas no mato? Ele tem que sentar no chão. E foi uma coisa tão absurda que, se vocês consultarem na internet, vocês vão ver que ninguém assumiu a autoria desse pedido. A CNA disse, não é meu pedido. A Frente Parlamentar disse, eu não participo do processo de negociação. Quem participa é a CNA. Então, naquele momento, a gente conseguiu trazer para um ambiente de normalidade, afastar a Frente Parlamentar da Agricultura e conseguimos avançar no processo de negociação. Então, esse é um dos retrocessos que também a gente conseguiu impedir. O outro diz respeito também, que é o que está sendo um pouco criticado, é a questão do CSTR, que também a gente conseguiu barrar uma anomalia que a CNA queria inserir, que era uma espécie de CSTR misto, que previa a possibilidade de você ter um técnico contratado pelo empregador, um técnico terceirizado. Então, quando você olha tudo que foi feito, e aí eu acho que a gente precisa ter uma certa leitura de que aquela cerimônia de lançamento
Aquilo é um ato político e que se tentou vender uma coisa que eu não acredito. Muitos procuradores que são amigos meus dizem assim, pelo que parece da nota informativa, o maior gasto que esses empregadores tinham era com formação, porque eles colocam lá como ponto de maior economia a formação a possibilidade de formação à distância de parte da capacitação. Então, aquilo foi um ato político, tanto que ele não fala do protetor solar. Ele não fala, não, a partir de agora também eu tive essa grande conquista, porque isso tem um impacto negativo. Então, acho que tem o jogo político, sim. Acredito que, no final das contas, foi interessante a gente ter negociado. Eu sei que é muito mais fácil, às vezes, e agora a gente está sendo criticado, inclusive, por companheiros do movimento sindical, mas eu digo sempre, talvez fosse muito mais fácil a gente assumir essa posição de dizer, não, nós não vamos negociar, nós somos contra tudo, e outorgar esse poder para um governo desse, que a gente não tem nem como qualificar o que ele efetivamente representa, pela quantidade de absurdos que a gente tem assistido no dia a dia, coisas que eu presumo que nenhum de nós aqui, independente do campo político que tem atuado, tenha imaginado que em algum momento fosse viver. A maioria das pessoas que eu conheço que não vivem no Brasil me perguntam, Cadu, o que foi que vocês fizeram? Então, como é que a gente, sem tentar negociar, sem tentar minimizar prejuízo, como é que a gente entregaria esse poder para o governo arbitrar? Então, eu acho que, de uma forma geral, doutora Janaína, doutora Aida, doutor Dimas e todos os colegas aqui presentes, eu acho que o governo está fazendo política com a norma. Não estou dizendo que não tem problemas, sim, como todo processo de mudança de pontos, de normas, por exemplo, tem essa parte de silos mesmo, que é uma coisa que entrou muita coisa nova. Tem um ponto do trabalho itinerante também que precisa esclarecer. O próprio programa, o próprio PGTR, é uma inovação tão grande que aí eu acho que vai fazer falta, doutora Aida, a CPNR. Porque o que deu subsídio para essa revisão sair, inclusive sem tantos prejuízos, foi a experiência acumulada pela Comissão Permanente Nacional Rural, e o governo erra quando acaba. Eu disse isso à CNA, disse isso a todos, porque a próxima revisão agora está prevista para daqui a 5 anos. Mas nós acreditamos que não vai ser tão fácil fazer a aplicação dessa norma sem que haja desses pontos novos, PGR-TR, a própria parte do CSTR que prevê a edição de portaria e de instruções do Ministério da Economia posterior à publicação da norma, não vai ser fácil sem que a gente continue esse diálogo. Mas, de uma forma geral, hoje eu tive até o cuidado, porque quando você é muito criticado, como a gente está sendo por parte de pessoas, algumas pessoas, inclusive, que nem leram a nova NR31, eu li um artigo, por exemplo, do Instituto do Trabalho Digno, que me parece que eles não leram o que tem de mudança na NR. Ele traz, por exemplo, que a norma está sendo construída com base nos usos e costumes. Isso sempre existiu, desde 2005, em 2 itens específicos, que é nos alojamentos, porque tem alguns estados que trabalhadores optam por dormir em rede, e eu trabalho com negociação coletiva, e, por exemplo, tive um problema só em um momento, que foi no Vale do São Francisco, que muitos de vocês devem conhecer, Petrolina e Juazeiro. O empregador entendeu que ele poderia colocar só redes, e a gente foi na empresa e conversou e disse, não, você tem que ter a disponibilidade do alojamento com camas, agora o trabalhador pode fazer a opção de usar a rede. E a outra em relação à questão da temperatura da água para banho, que sempre foi de acordo com os costumes da região. E esse artigo, ele parte do pressuposto que, de repente, a NR31 virou uma norma que, a partir de agora, vai ser feita com base em usos e costumes. Então, eu acho que tinha muitas pessoas sérias trabalhando no processo de revisão. Não é fácil, eu vejo com muita desconfiança. Eu acho que foi a pior negociação que eu participei em toda a minha vida. Eu acompanho negociação coletiva há 15 anos, participei da CPNR, estou na Conatrai, participei da luta pela aprovação da PEC do trabalho escravo, trabalho com o Congresso Nacional, mas eu acho que essa foi a mais tensa, porque a impossibilidade de você... A última palavra seria, e aí eu vou nominar aqui, porque eu sempre falei dele, mas a última palavra talvez fosse do Bruno Bianchi. Quem quer saber quem é Bruno Bianchi, assiste às audiências públicas e vai ver o que ele pensa do trabalho.
é um cara que criticou, por exemplo, a atuação do Ministério Público naquele caso emblemático do trabalho intermitente numa grande rede de lanchonete, que colocava os trabalhadores numa sala para ficar aguardando o cliente chegar e só recebiam quando esse cliente era atendido. Então, assim, e eu posso garantir a vocês, eu sinceramente, eu tinha esse medo. Quem aqui todos que são servidores públicos, perdão, e ainda mais nesses cargos, a gente já viu coisas terríveis acontecer. A gente já viu um auditor fiscal que chefiava a DETRAI no governo Temer cair por conta de pressão da Frente Parlamentar da Agricultura, na época do ministro Ronaldo Nogueira. A gente viu aquela aberração que foi aquela norma que praticamente legalizava o trabalho precário, o trabalho escravo. Então, a gente não poderia... Isso em uma época que a gente presumia que nós tínhamos um governo de direita, mas que, de certa forma, respeitava alguns ritos. Então, já imaginou se agora a gente corre esse risco? Não dos técnicos, os técnicos são sérios. Os técnicos que participaram do processo de revisão são todos, a maioria absoluta, participaram da construção da norma. A articulação, não vou nominar todos aqui, mas, inclusive, com as pessoas que estavam em cargo de chefia, Guilherme Candemil, Rômulo Silva, foi uma articulação muito leal. Mas só que a gente sempre entendeu o seguinte, por exemplo, e aí eu finalizo até para escutar os outros colegas. A cerimônia de lançamento foi no dia 22 foi numa quinta-feira, perdão. Eu acho que foi, não me lembro exatamente a data agora. E a norma só foi publicada na terça-feira seguinte. Nesse período eu fui consultado pelo Valor Econômico, pelo Jornal Globo, pela TVT, pela CUT, por todo mundo. Cadu, você já pode falar sobre o resultado? Eu falei, não. Porque a gente já aprendeu com esse governo que a gente precisa esperar a norma ser publicada, a portaria ser publicada, correndo risco ainda de que ela seja publicada, tenha uma repercussão ruim e seja modificada posteriormente. Então, eu creio que há uma política muito grande, eu acho que há pontos de preocupação, sim, mas de forma geral, eu acredito que o resultado, considerando esses avanços que eu apontei, mas principalmente o que nós conseguimos barrar da Frente Parlamentar da Agricultura, algumas propostas da CNA, e aí a gente precisa destacar, algumas propostas que nós conseguimos, inclusive, negociar a desistência pela própria CNA. Nós fizemos reuniões bilaterais com a CNA, e ela também retrocedeu de pedidos que eram importantes para a base dela, mas que a gente conseguiu mostrar. Isso não é interessante para você, isso não é interessante para o trabalhador, isso não é nem interessante para o agronegócio. Então, assim, eu creio que, de certa forma, eu acho que a gente precisa, inclusive, eu acho que essa é uma das coisas que o movimento sindical, as entidades que apoiam as ações dos trabalhadores rurais precisam discutir, é que nós precisamos ser mais proativos. A gente precisa ficar, inclusive, atento, porque há poucos anos atrás, nós tivemos um projeto de lei 6442, que era terrível, previa o trabalho em troca de comida e moradia, o projeto do Nilson Leitão, que hoje, inclusive, é o assessor da Frente Parlamentar da Agricultura, e a gente não pode permitir que seja apresentado um outro projeto desse para melhorar as condições de trabalho e nem lutar somente pela defesa do que a gente tem. A gente precisa começar a pensar em avanços, porque a receita já está dada, doutora Janaína e doutora Aida. O que a gente está assistindo agora? Várias lideranças dizendo que nós só vamos sair da crise econômica da pandemia, provocada pela pandemia, se a gente se submeter a uma nova reforma trabalhista, sendo que a última é tão recente e já provocou tanto estrago. Muito obrigado, peço desculpa se eu ultrapassei o tempo. Muito obrigada, Cadu. Em breve nós vamos passar para as perguntas. Eu mesma tenho várias dessa questão das áreas de vivência da frente, do trabalho itinerante, frente de serviço, mas, enfim. Doutora Aida, o que a senhora nos conta, quais são os pontos de flexibilização, já que a senhora ajudou a elaborar a atual NR31, na sua visão, quais são os pontos da nova NR que podem prejudicar a segurança do trabalho no campo? Quais são os avanços também, se a senhora encontrou? Pois não. Doutora Janaína, estão me ouvindo?
doutor Dimas, doutor Cadu, especialmente doutor Cadu. Vou me solidarizar 100% com a sua situação na negociação dessa norma, porque eu fui coordenadora da CTPP da NR12. Então, o senhor estava falando e eu estava revendo um filme de horror, né, que eu também presenciei. Mas eu fico bastante preocupada, sim, porque, na realidade, eu acho que é uma técnica que vem sendo repetida, uma técnica bastante simples, que é a do bode, né? Bota um horror, e aí, para a gente não ter que aguentar aquele horror, a gente fica com outras cositas, né? Então, acho que temos que pensar na reorganização dos trabalhadores, das entidades, porque nós estamos há bastante tempo só nessa contenção das coisas ruins que vem vindo, né? Mas eu sei o quanto é difícil e eu imagino quantos colegas devem ter se esforçado para evitar, vamos dizer, um mal maior. Bom, com relação ao que está proposto aqui no debate da minha parte, eu vou dizer que o que eu fiquei mais incomodada mesmo foi com a nota informativa, tá certo? Essa foi a que me causou realmente um maior desgosto, digamos assim. Tá? Essa nota informativa, ela foca na avaliação do impacto econômico, né? Na realidade, as boas práticas de regulamentação, elas já previam que toda a norma tem que ter uma avaliação do impacto econômico, né? Isso já não é nenhuma novidade. Mas todas essas questões, elas tomaram, vamos dizer assim, um novo contorno com a Lei da Liberdade Econômica. Não sei se vocês lembram que aquela Lei da Liberdade Econômica, de setembro de 2019, ela retomava essa questão da previsão da avaliação do impacto econômico. E ela foi regulamentada, agora não faz muito, foi aqui, eu estava vendo aqui, ó, no dia 30 de junho de 2020, por meio de um decreto, né? Então, nesta regulamentação, ela trata do ato normativo de baixo impacto, né? E o que me chamou a atenção na hora que eu vi aqui é que esse trata do artigo 2º, inciso 2º, que esse ato normativo de baixo impacto, ele não provoque aumento expressivo de custos para o agente econômico. Notem bem, não provoque aumento excessivo de custos para o agente econômico. Então, na hora que você está revisando o regulamento, tu tem que ter esse cuidado. Também não provoque aumento excessivo de despesa orçamentária. E não repercuta de forma substancial nas políticas de saúde, segurança e ambiental. Então, é um conjunto, né? Não é só para o agente econômico, né? E aqui não fala em economia para o agente econômico, fala em não provoque aumento expressivo de custo. Tá? E, além disso, traz as questões da metodologia, do estudo internacional, da comparação das alternativas. Então, toda essa nota informativa, ela foi feita dentro desses parâmetros. Eu acho que, inclusive, quando saiu da NR1, também foi feita uma nota informativa, mas essa aqui foi mais contundente, digamos assim, nessa busca da avaliação do impacto econômico. Só que eu acho que ali, o viés que foi dado foi um viés totalmente incompatível com o princípio constitucional da redução dos riscos, que foi trazido pela doutora Janaína logo no início. Ou seja, a melhoria das condições de trabalho. Isso foi totalmente abandonado nessa narrativa da nota informativa, porque a única preocupação realmente foi demonstrar a redução do custo do agente econômico, que na realidade não é nem o que o decreto está pedindo. O decreto está pedindo observar que não provoque aumento expressivo, ainda por cima, do custo econômico. Mas ali eles se esforçaram em demonstrar a redução do custo do agente para o agente econômico e não demonstraram em nenhum momento a questão da não repercussão de forma substancial nas políticas públicas. Não sabemos se vai ter mais aumentos de acidentes, doenças, ou seja lá o que for, porque isso impacta na questão social, né?
Não é só o custo para o agente econômico, é o custo social de toda essa questão, sequer foi ventilado. Eu diria que se trata de uma prestação de contas para a CNA ou, para os românticos, uma carta de amor para a CNA. Né? Muito desagradável, muitíssimo desagradável. Mas, enfim, vamos adiante nessa nota informativa, que foi o esqueleto, vamos dizer assim, da minha fala. Bom, também já foi tratada aí pela doutora Janaína a questão da rentabilidade do setor, enfim, que é sabido de todos. E a nota informativa segue falando das multas que assombram o setor, né? Então, pelo que eu percebi ali, são as multas distribuídas ao longo de 2016 e 2020. Então, nós temos 4 anos que deram 56 milhões em multas, 84% dessas capitulações foram na NR31. Então, obviamente, não resta dúvida que foram constatações de descumprimento, situações que ensejavam em multa. Não vejo nada de ser trazido como forma de reverter essa economia. Isso pode ser revertido caso o ente faça a sua adequação e não propicie a multa. Mas, enfim. E outras multas que fica assim sugerido subliminarmente que seriam capituladas de forma indevida em outras NRs, né? Formam assim 3,6 milhões, né? Então, são 84% que foram na NR31 e as demais em outras NRs. Eu devo lembrar que os colegas, muitas vezes, quando tem que investigar um acidente de trabalho, não encontram a solução, ou, enfim, a descrição daquilo que eles estão vendo na própria NR31, porque é muito difícil, por mais completa que seja a norma, que abarque todas as situações possíveis. Então, busca o subsídio em outra NR. Então, pode ser que tenha isso, não que significa que são multas descabidas ou multas que estariam fora dessa situação. E que, enfim, ali é questionado como se fossem assim, multas indevidas nesse valor de 3,6 milhões. Segundo esse site da CNA que foi citado pela doutora Janaína, esse estudo do CPEA-CNA constatou que nos 7 primeiros meses desse ano, de 2020, o crescimento do PIB do agronegócio foi de 6,75, são 109 bilhões. Então, as nossas multinhas aqui, que caíram de outras NRs de 3,6 milhões, não faz nem cosquinha para os 109 bilhões. Então, a preocupação para alterar a norma por causa disso me parece, assim, ser um exagero, porque não é isso, com certeza, que estava sendo o motor e a necessidade e a rapidez que precisava alterar essa norma. Tá? Na realidade, aqui, o que se pretendia, o que sempre foi pretendido com relação a essa questão da NR31, é a estanqueidade da NR31 com relação às demais normas. Então, realmente, nessa versão, foi trazido tudo o que foi possível das demais NRs, no que se achava que poderia caber no mundo rural, mas de forma a blindar, de forma a se ter uma estanqueidade. Não está na NR31, não está no mundo da prevenção para esse setor. Então, isso é que eles chamam de segurança, a insegurança jurídica, né? É ter a segurança jurídica, mas eu fico imaginando, é a segurança para não fazer uma determinada coisa e ter certeza que não vai ser multado por isso, né? Então, acho um conceito bem interessante, mas, enfim, até porque a legislação do trabalho rural é uma legislação à parte, e quando se fez até a alteração da NR31 em 2011, foi para incorporar toda aquela questão de máquinas que estavam na alteração da NR12. Então, foi todo aumentado tudo aquilo para poder trazer para dentro da observância do empregador rural também. Tá? Agora, dentro dessa questão dessa estanqueidade da NR31, porque só vai valer o que tiver no mundo da NR31, isso é bastante importante, só vai valer o que está ali, né? A espinha dorsal é
PG-RTR. Tá? Esse PG-RTR, eu acho que ele tem um prazo bastante longo, de 3 anos, para ser renovado, enquanto a gente sabe que as coisas são bastante dinâmicas. Eu acredito que só esse ano, eu não sei se foram 200 agrotóxicos a mais que foram inseridos na cadeia. Então, os processos, eles tendem a ser, vamos dizer, mais dinâmicos. Enfim, esses 3 anos me parece ser um prazo bastante longo. Né? É falado como um ganho, digamos, as pausas que foram introduzidas nesse texto, né? E a questão até do protetor solar, que eu acho que a nota técnica fala meio de cantinho, assim, nas pausas e no protetor solar. Eu acho bom atentar que as pausas para o trabalho em pé, elas já estavam previstas nessa NR vigente, tá? Foram incluindo as pausas para a sobrecarga muscular estática e dinâmica e essa questão do protetor solar. Mas prestem bem atenção, isso tudo se tiverem previstos no PGR-PR, certo? Então, é dentro desse mundo, só tudo gira dentro desse mundo. Não está nesse mundo, está fora. Tá? Outra coisa que, na sequência, também nós temos que refletir no conjunto é que até 50 empregados vai poder utilizar a ferramenta de avaliação de risco fornecida pela secretaria, certo? É uma ferramenta online que hoje está lá com o nome de autodiagnóstico. Se vocês acessarem, ela vai ter alguns módulos por setor, mas focado para a COVID. Não tem como exercitar, vamos dizer, essas outras situações. Na realidade, essa ferramenta de autodiagnóstico é uma coisa bastante interessante. Ela veio de um projeto lá da OSHA europeia, que é uma ferramenta chamada OIRA, tá? E eu até participei de uma missão internacional em cooperação com o Ministério do Planejamento para até introduzir esse tipo de coisa que eu acho importante para que os empregadores, especialmente os menores, exercitem um pouco o conhecimento dos riscos. Só que aqui ele vai ter uma importância vital, porque, como eu digo, é a espinha dorsal desse programa, tá? Então, eu entrei, já que na nossa não disponibilizava um exercício com relação a essa questão rural, eu entrei na ferramenta OIRA, da OSHA, né? E aí fui pegar o segmento rural e peguei a legislação, por exemplo, de Portugal. Tá? Tu podia escolher o país que tu quisesse ali para poder exercitar. E aí eu entrei. A ferramenta, aquela, né? Estou falando aquela, não sei como vai ser a nossa. Ela não entra numa profundidade que a gente possa determinar essas questões de pausas, até mesmo essa questão do protetor solar, essas coisas mais complexas, ela é muito boa para coisas mais simples, onde entre em coisas mais complexas já começa, porque ela é uma ferramenta interativa, tu vai respondendo e ela vai te dando as possíveis conformidades ou não, e no fim estabelece um relatório. Eu não sei como vai ser essa ferramenta que vai ser disponibilizada pela secretaria. Então, esse aqui é um legítimo cheque em branco. Né? Então, pode ser uma coisa muito ótima, não sei. Tá? Então, acho que a profundidade disso, que requer uma profundidade, tá? Não se sabe como vai ser. Espero que seja da melhor forma possível. Mas eu sei que a experiência internacional, das que já existem já há bastante tempo, elas não têm a profundidade que se espera para um programa desse porte. Tá? Somado a isso, porque, como eu digo, a gente tem que olhar uma coisa sistêmica, né? A gente tem que olhar o todo, porque é o todo que vai nos trazer os detalhes do conjunto. Então, assim, amarra nisso, nas pausas, a questão da ergonomia. A questão da ergonomia, eles puxaram o texto que está, acho que na consulta pública da NR17, né? Partes. Então, assim, ali fala da análise preliminar. Né? Eu acho que faz sentido tu ter uma análise preliminar antes de tu partir para a análise ergonômica, que é uma coisa muito mais custosa e porque, geralmente, a gente tem questões muito mais grosseiras que uma análise preliminar já eliminaria, certo? Até aí eu não vejo problema, mas quando nós vamos transportar isso
para uma situação do campo, nós temos problemas graves e crônicos inerentes às atividades. Por exemplo, corte manual do cana. Eu não preciso, eu já sei como é que é aquilo. Né? E como que vai ser solucionado? Como seriam essas pausas? Né? Qual é a profundidade disso? Não é um mobiliário que eu simplesmente posso trocar numa avaliação simples e grosseira preliminar. Eu preciso de um estudo bem mais aprofundado. E é um problema que eu vou ter que enfrentar. Eu dei simplesmente o exemplo de uma cultura, né? E não é só a questão do esforço estático dinâmico. Nós também temos o esforço estático, porque nós temos as operações, por exemplo, de colhedoras. O trabalhador está ali sentado no ar-condicionado, mas a jornada é longuíssima. Tá? Então, também tem que ser avaliado isso. Então, nós precisamos realmente de uma ferramenta que dê conta disso. Então, nós estamos com algumas lacunas com os cheques em branco lá para frente. Tá? Outra coisa cantada em prosa e verso é a questão dos treinamentos. O EAD, o aproveitamento, a convalidação, aqueles 2 anos. Eu sei que esse EAD e tudo mais é uma realidade, tem na NR1, às vezes a gente não pode frear. Tá? Mas as situações de atividade no campo são muito variadas. Aqueles trabalhadores, às vezes, estão isolados, né? E a fazenda é uma coisa mais isolada, e eles têm que dar conta de diversas atividades, né? Claro, cada um nas suas atividades, mas desde manutenção de máquinas, alguns reparos, enfim, são muitas as atividades que exigem uma capacitação, por muitas vezes, robusta e focada na realidade a qual o trabalhador está exposto. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, instalações elétricas, tá? Foi lá pensado da NR10 o que interessava. Mas olha lá na NR10 fala que o trabalhador tem que ser capacitado e autorizado pelo empregador. Nessa versão da NR31, ele pode ser capacitado ou não pelo empregador. E não precisa ser autorizado. Isso impacta violentamente no procedimento seguro para cada tarefa. Porque a gente sabe que na questão elétrica, para cada tarefa, a gente tem um procedimento passo a passo. Então, no momento que o trabalhador capacita esse trabalhador e autoriza, ele vai ter esse procedimento daquele trabalhador. Agora, eu pego um que já foi capacitado por outro, e eu não autorizo e nem tenho esses passos a passo. Isso é a receita do acidente e a receita da exportação do risco para o próprio trabalhador. Tá? Fechando isso, a gente vai nas obrigações que são dos empregadores que diminuíram. Eram 3 artigos com 19 itens entre incisos e alíneas. E hoje passaram para 9. Numericamente não quer dizer nada, porque o que importa é o conteúdo que possa ter, mas enfim. Mas sumiu, por exemplo, o promover melhorias nos ambientes de condições de trabalho. Pode ser uma coisa principiológica, mas é por aí mesmo, é no principiológico que a gente está vendo que essas responsabilidades estão sendo deixadas de lado. Tá? Agora, já a obrigação para os trabalhadores, eles aumentaram de 4 itens para 8. Sendo que o item aqui, anotei aqui, ó, o 31.12.4, ele entra bem nessa questão que nós estamos discutindo. Vou ler para vocês, ó, o F. Cumprir todas as orientações, obrigação do trabalhador. Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação. Lembra que nós falamos de procedimentos, né? Da robustez desses procedimentos, da capacitação, nas fases de alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte, descarte de ferramentas, de máquinas e equipamentos. É um trabalhador extremamente capacitado, é um trabalhador que tem procedimentos robustos, né? Então, essas soluções do gerenciamento de risco do trabalho rural e essas capacitações pasteurizadas online, eu não sei se elas vão dar conta de atender isso, somando e puxando todos esses fios, tá? Fiquei preocupada. Mas, enfim, a parte que eu mais me diverti foi a tabela da dança das camas. Gente, procuraram no banco imobiliário chinês para fazer aquela conta e esqueceram de olhar a recomendação 115 da OIT. Tá? Não tem que buscar
em referência que só leva em conta a questão da especulação imobiliária. Essa norma, ela é para avisar a segurança do trabalhador. Então, nós vamos procurar quais são as fontes. Minimamente OIT, né? Trouxe aqui, vou mostrar, não inventei, tá? Então, assim, vamos lá. Tá dando para ver? Aqui, ó, tá? Então, aqui tem o datasheet da OIT, onde traz a recomendação da OIT número 115, que trata desse tema, que é o alojamento dos trabalhadores, tá? Então, vamos lá. O que diz, pessoal? Eu nem vou me cansar aqui falar com vocês do dormitório para uma pessoa, porque eu nunca vi no meio rural dormitório para uma pessoa, tá? Suíte luxo não tem, tá? Então, vamos começar por de 2 pessoas. Então, eles fazem o seguinte, a NR atual, ela propõe uma configuração que vai dar entre 7,5 metros quadrados e 9,3 metros quadrados, certo? E a economia proposta por essa dança das camas, ela vai dar entre 4,5 e 6 metros quadrados, certo? O que diz a OIT? A OIT diz que não pode ter menos do que 7,5. Tá? Então, não pode ter. Então, nós já estamos com problema de redução de espaço. Se é uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que minimalismo em espaço não é uma boa ideia. Né? Então, não é por causa da pandemia em si. Tá? Já antes, isso aqui é velho, pessoal, essa convenção não é nova. Não é por causa da pandemia que a OIT fez essa recomendação, não. Já estava lá há bastante tempo, certo? Então, a OIT está dizendo que é 7,5. Como é que pode propor para baixar para 4,5, de 6 a 4,5? Tá? Bom, vamos para frente. Três pessoas no dormitório, tá? A atual tem entre 7,6 e 9 metros quadrados, tá? Não, a atual tem 9,3 e a proposta deles é entre 7,6 e 9 metros quadrados, sendo que a OIT preconiza 11,5, quer dizer que mesmo na atual nós já estamos devendo. Como é que nós vamos reduzir? Tá? E, finalmente, para 4 trabalhadores, tá? A atual para 4 trabalhadores é de 13,1 a 11,1 metros quadrados. E a proposta é de 6,8 para 14,5 metros quadrados. Então, se nós formos pensar nesse 6,8, eu estou olhando aqui, ela não atende, é para 4 trabalhadores, tá? Ela não atende nem para 2 trabalhadores, porque lembra que o 2 trabalhadores era 7,5. Gente, então, eu acho que realmente isso tem que ser revisto. Não é possível, não tem o menor fundamento técnico. O único fundamento técnico é especulação imobiliária, é economizar metros. E, assim, isso ainda são números jogados para fazer ibope, tá? Mas, enfim, mesmo... Oi, desculpe, perdi meu tempo já. Infelizmente, porque está ótima a sua exposição, mas, infelizmente, nós estamos no tempo passado já. Tá, me desculpe. Obrigada a interromper você, mas acho que teremos perguntas ainda. Espero que... Tá bom, então. Desculpe ter passado. Muito obrigada, foi muito esclarecedor e acredito que nós vamos ter que marcar uma outra oportunidade, porque realmente a NR é muito extensa, não é? É extensa. Só hoje acho que é o pontapé inicial mesmo para a discussão, porque teremos que marcar uma outra live para prosseguir com a análise mais apurada. Eu queria, então, pedir agora que o doutor Dimas desse a sua contribuição do que ele percebeu dessa NR nova e o que ele acha que será e como será o impacto das relações de trabalho no campo. Doutor Dimas, o microfone do senhor está fechado.
Alô? Oi. Agora deu para ouvir? Tá dando? Então, boa tarde, doutor Cadu, Aida, doutora Janaína, aos advogados, trabalhadores rurais, trabalhadores que estiveram no ouvido. Eu vou ler uma frase aqui da nossa NR, porque eu achei muito bonita. E depois eu vou mostrar, então, uma realidade de um vaso sanitário. Vaso sanitário, peça de um uso sanitário, constituída de louça cerâmica, metal ou outros materiais de características equivalentes, possuindo tampa de metal, madeira, plástico ou outros materiais de características equivalentes. Eu achei isso aqui fantástico, muito bonito, porque quando eu era criança, nós morávamos na roça, ainda na minha casa, embora eu sou sincero que na época eu já tinha pavor de usar o banheiro que nós tínhamos em casa, que era o famoso banheiro turco, que depois de alguns anos, chegando as melhorias, meu pai trocou então por um vaso sanitário. Permitam-me todos, eu acho que as questões técnicas foram muito bem abordadas pelos nossos dois primeiros expositores. Eu vou expor a questão realidade que eu encontro no campo há 23 anos que eu estou no maior estado do país, no estado mais rico do país. Primeira coisa, que é difícil de eu falar isto. Sindicatos rurais. Não foi uma ou duas ou três vezes que ao tomar depoimento do presidente do sindicato rural, eu fiquei sabendo que ele era filho, que o pai tinha sido presidente anteriormente, o avô tinha sido presidente anteriormente, e todos os irmãos, tudo, estavam com bons empregos nas usinas ou nas grandes fazendas da cidade. Então eu acho, e aí eu falo assim, com dor no coração, que a primeira coisa que acontece no meio rural, e na cidade também hoje, é que nós não temos verdadeiros sindicatos que se preocupam com os trabalhadores. Eu, em regiões de São Paulo, que eu não podia avisar ao sindicato dos trabalhadores que eu estava indo com a minha equipe ou com o grupo móvel do Ministério do Trabalho. Aqui nós temos a laranja, nós temos a cana, hoje como as duas culturas que tomam conta do estado inteirinho. Nós temos também, no Vale do Ribeira, muito tomate, banana, e temos feijão, temos café e outros produtos do interior de uma forma geral. Na laranja, qual é o grande problema na laranja? Atualmente, nós conseguimos arrumar lá atrás. Falta de registro. Você chega numa fazenda com 200, 300, 400 trabalhadores, ninguém está registrado. Se a pessoa não está registrada, não tem mais nada, não tem NR31, não tem FGTS, não tem direito nenhum. Aliciamento de trabalhadores do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, do Norte, do Nordeste, do Maranhão. É uma coisa, infelizmente, uma realidade presente no estado de São Paulo. Não treinamento. Eu nunca vi um lugar, uma fazenda, que houvesse algum tipo de treinamento para os trabalhadores. Banheiros. Eu vou mostrar daqui a pouco os banheiros que eu sempre encontrei no nosso meio rural. Em muitos lugares foram arrumados para o tal vaso sanitário. Mas isto é, na minha opinião, praticamente uma exceção. Política de meio ambiente de trabalho, palestras, convencimento dos trabalhadores a usarem os equipamentos de proteção individual, que na verdade nós sabemos que a proteção individual é uma parte, na verdade tem que ser o trabalho coletivo
para os trabalhadores. Isso não existe. Por parte... Eu não vou falar nome de empresas aqui não, porque eu sou, infelizmente, conhecido por todas elas, e agora qualquer coisa que a gente fale é representação dos conselhos nacionais, é ação judicial. Mas nós temos aqui uma produtora de laranja com 70% do mercado, que praticamente alugou ou comprou a maioria das pequenas fazendas dos pequenos produtores rurais. O fim do Ministério do Trabalho e Emprego, na minha opinião, teve grande culpa por parte dos sindicatos de não efetuarem um trabalho intenso para que isso não ocorresse, dos auditores do trabalho, que parece que se ficaram ali quietos. Então, o pouco, pelo menos em Campinas, nós tínhamos 12 auditores fiscais excelentes. Mas no resto do estado, muito pouco, nós podíamos contar com os auditores fiscais. Aqui em Campinas era uma coisa diferente. Em outros lugares também. Nós conseguimos reunir, nas minhas diligências rurais aqui em Campinas, 12, 15 auditores fiscais. O Ministério Público deu a eles condições de ter carros novos, notebooks, máquinas fotográficas, máquinas para filmar, todo o equipamento para eles poderem trabalhar com a gente. Porque eles iam trabalhar com a gente, chegavam no meio da roça, o carro deles quebrava porque não tinha manutenção, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Nós chegamos até alguns anos até a pagar o seguro dos carros, porque se o motorista bate o carro, ele é obrigado a pagar. Ora, o cara está trabalhando e vai ter prejuízos. Então, o fim do Ministério do Trabalho foi assim, uma coisa que veio trazer aos trabalhadores um prejuízo muito grande. Muito embora eu tenho enormes críticas às muitas delegacias aqui do nosso interior, nas quais os auditores só queriam ficar fazendo trabalho de gabinete, quer fazer lá o FGTS e outras coisas que dá para ver pelos computadores, e não precisa levantar 5 horas e ir lá no campo. Bem, o protetor solar, Cadu, aqui em Campinas, seja por termos de ajustamento de conduta, nós sempre exigimos no meio rural. Nós e os auditores. Que nós tínhamos uma concordância muito grande. Nós, os auditores. Primeiro, nós não brigávamos em frente aos empresários. Nós brigávamos sozinhos. Fazíamos, o que nós vamos fazer aqui? É isso. Então, nós fazíamos as inspeções trabalhistas de segunda a quinta, sexta-feira, geralmente eu arrumava um lugar grande para poder atender todos os proprietários, sócios, advogados, contadores, às vezes quinta e sexta, ou no Ministério do Trabalho, ou na Vara do Trabalho, ou numa delegacia, ou no fórum. Então, a gente reunia todo mundo lá para nós fazermos, então, as contas do que era devido. Quando já no dia, nós já não fazíamos os acertos e mandávamos, se os trabalhadores quisessem. Eu sempre fiz assembleia com os trabalhadores, aqueles que quisessem ir embora poderiam ir. E a maioria, todos queriam ir. Nunca tive um lugar que os trabalhadores preferiram ficar. E, a partir de um tempo, um colega, não sei quem foi, se foi eu o colega, começamos a cobrar a indenização por dano moral, lá na roça. Começamos com R$1.000, aumentamos para 2, para 3.000, para 4.000, e a turma estando lá, procuradores, que nem eu, Maturana, Luiz Henrique, com a Polícia Federal, o pessoal acabava pagando, porque comigo era o seguinte, eu pegava fazendo 300 colhedores de laranja, sem registro, todo o serviço era parado. Nenhuma laranja era catada, entre aspas, do chão. Nenhum caminhão saía da fazenda. Eu dava as ordens e, falar a verdade, agora não adianta mais que eu não estou fazendo esse trabalho, mas na época nunca fui questionado judicialmente quanto a essa minha atitude. Mas se estava tudo errado,
os trabalhadores não poderiam trabalhar. Então eu dava essa ordem e às vezes o fazendeiro que estava em Goiás, estava em outro lugar, ele mandava no outro dia 2, 3 advogados, contadores, para tirar foto, para registrar, para ver o que eu queria. Aí os auditores já começavam a fazer os levantamentos e nós fazíamos então a rescisão. Às vezes não tinha condições, porque um tinha dois, eu fazia juntamente com os auditores o arbitramento. Aí tinha uma coisa interessante. Tem um filme meu antigo, que as crianças que tinham 7, 6, 4, 8 anos, todas receberam. Elas estavam lá no meio do mato, com as mãos sujas. Eu falei, aqui é tantos mil por cada um por cabeça. Então, foi filmar as crianças recebendo dinheiro. E, infelizmente, eu tive vezes de levar as crianças para o juiz da infância, ali para as 8, 9 horas da noite, porque tinha criança que não tinha o pai, ninguém era o pai, ninguém era a mãe. Eu falei, eu vou entregar para o juiz. Eu tenho que ir embora amanhã. Isso todo o interior do estado de São Paulo em um mês que eu fiquei em Rondônia. Encontrei também, na Laranja, havia um acordo. Não era nem escrito, mas em todo lugar o saco de laranja era pago por 27,5 kg. Numa fazenda, o trabalhador me chamou, doutor, o saco de laranja está crescendo agora, está ficando grande demais. Então, aleatoriamente, chamei o administrador, falei, escolhe um saco de laranja qualquer, que aleatoriamente. Chamei o assessor, os auditores, fomos lá, fomos e pesamos 32,5 kg saco de laranja. Aí foi feita as fotos, foi feita a certidão pelo servidor. Aí o que eu falei para os fiscais? Vamos ver quanto tempo eles trabalham, vamos ver quantos sacos eles ganharam e tem que então, pagar a diferença aí de 5 quilos por cada saco trabalhado. Como o proprietário da fazenda era sócio de uma televisão muito conhecida, ele mandou os advogados dele com aqueles ternos de 10 mil reais, tudo muito bonito, e falou para mim, olha, Dimas, o patrão quer que você acerte do jeito que você quiser. Ele não quer que você dê a notícia. A notícia para mim não interessa para mim, não. Eu quero o dinheiro para os trabalhadores. Então, eles pagaram as diferenças aos trabalhadores. Então, nós temos, na verdade, uma realidade que é várias pessoas se reunirem em Brasília, fazerem as normas, e outra realidade, que, na verdade, hoje, essas normas não estão sendo cumpridas nada, porque nós não temos a fiscalização do trabalho. Nós temos aqui, como disse a Aida, uma preocupação para a verdade. A primeira preocupação aqui é com o dinheiro que vai ser economizado pelos empregadores. Nem diz assim, olha, com esse dinheiro, por exemplo, pode ser dado um aumentozinho de 1,7% para os trabalhadores rurais. Não, é só ver o quanto vai ser economizado na agricultura. Eu sou sincero para vocês, que eu sou uma pessoa muito honesta assim, na minha forma de falar, tanto que dificilmente eu volto em um segundo lugar para falar a segunda vez, porque ninguém quer escutar verdades. Aqui inventaram a falsa cooperativa, depois, através de um advogado do Paraná, nós aceitamos o tal de condomínio, que era uma forma de a gente proteger os trabalhadores com o registro, e agora o que me chega é que os condomínios viraram assim uma farra também. Faz de conta que registra os trabalhadores e depois, quando passa 5 meses, entrega a carteira para o trabalhador em branco. Então, no estado de São Paulo, a situação é esta. Há poucos dias, eu vou mostrar umas fotos agora, eu determinei modo de falar, que o procurador-chefe para procurador não manda, é tudo combinado. Mas eu tenho uma colega responsável pela área, foi em Mogi Guaçu, juntamente com uma juíza, nós estamos agora no tribunal, com o juiz de plantão para efeito de trabalho análogo do escravo, a juíza tomou depoimento, a nossa colega fez a secretaria, e ela então voltou para Campinas, preparou uma ação, no outro dia a juíza deu todo o pedido e também o seguro-desemprego para eles receberem na Caixa Econômica Federal. Aqui em Mogi Guaçu, meia hora de Campinas. Agora, então eu digo a todos que eu tenho assim...
Primeiro que no meu trabalho particular, em nenhuma diligência minha, eu não tive sucesso. Agora, para isto, infelizmente, eu depois dos 10, 12 anos, a gente passa... Porque eu, por exemplo, eu não chego numa fazenda e ninguém vai deixar de dizer que eu não vou entrar. Eu nunca deixei de entrar numa fazenda. Ou abro, ou eu arrebento o cadeado. Eu sempre entrei em qualquer fazenda. Mas isso me custou a minha saúde mental, assim, psicológica, psiquiátrica, e eu, infelizmente, eu fiquei afastado 2 anos do Ministério Público, com ordem de não voltar mais a fazer trabalho de campo, porque eu sou um homem que acabo me envolvendo muito. Hoje, mais velho, mais tranquilo, eu limito a fazer as coisas da chefia e faço as sustentações orais lá no tribunal, graças a Deus, muito bem, assim também como a doutora Janaína, que é uma das melhores advogadas que nós conhecemos, e que há poucos dias no tribunal deu um exemplo de cidadã, de advogada, porque trataram de assunto proibido em sessão, e ela foi a única que teve a coragem de levantar e dizer que aquilo estava errado, que aquilo não podia ser feito. Aí disseram para mim, você vai tomar alguma atitude como procurador-chefe? E eu fui sincero, tinha procurador na sessão? Tinha. Eu não vou tomar atitude, porque se o procurador está numa sessão e há uma coisa errada, ele tem o direito de tomar ou não atitude. Mas a doutora Janaína, em nome da advocacia, tomou atitude, e eu acredito que no Tribunal de Campinas, nenhum desembargador mais vai querer ficar fazendo graça, fazendo política a favor desse candidato ou daquele candidato, porque nós temos advogados, que nem a doutora Janaína. Eu quero pedir ao meu assessor, Tiago, que aquelas imagens coloque um minutinho ou outro, eu vou falando alguma coisinha muito rápida, para nós também não ultrapassarmos o nosso tempo. Tiago, você está me ouvindo? Tiago, você está me ouvindo? Sim, doutor, estou ouvindo aqui. Faz favor, vai colocando as fotos, aí eu vou falando mais ou menos para as pessoas do que se trata. Vamos lá, Tiago. Deve ter treinado antes, né? Mas a gente não consegue. Eu digo aos colegas que estão nos ouvindo, eu era um procurador novo e recebi um PCMSO e um PPRA de uma empresa. E naquela época, isso aí nem caía no concurso mesmo de trabalho, quando eu entrei em 96. Aí eu olhei lá, né? Estava lá, fazer isso, fazer aquilo e tal. Bom, vai. Olha, aqui foi em Mogi Guaçu, dá para melhorar maior um pouquinho? Olha, aqui foi o resgate feito em Mogi Guaçu, os trabalhadores, os de preto aqui são os meus motoristas, que hoje são agentes de segurança, são treinados pela Polícia Federal, mas também tinha a Polícia Rodoviária Federal lá dando apoio. Aqui o pessoal recebeu as verbas decisórias, aqui está a minha colega, aqui a juíza, que hoje fica de plantão, aqui nós providenciamos então, o transporte das coisas do pessoal para a localidade deles. Vamos indo, Tiago. Vamos para frente. Isso foi questão de 20 dias, no máximo. Estava, claro, todos sem registros. Doutora Catarina von Zuben, ela também, esse ano, ela esteve num navio, o pessoal estava... Alguma coisa aconteceu, ficaram sem combustível, ficaram sem comida, e ela esteve no navio, juntamente com a Polícia Federal. Não era nem nosso, mas São Paulo não tinha condições, então eu pedi para ela fazer. Aqui deve ser do navio? Eu acho que deve ser. Foi um resgate que foi feito. A Secretaria de Segurança Pública, alguém comprou as passagens, alguns trabalhadores foram embora de avião, e outros receberam, através de associações
ajuda para comida, isso e aquilo, mas a doutora Catarina também fez esse que nós denominamos de resgate. Vamos para frente. Aqui é umas fotos, eu quero ver essas fotos bem, eu quero ver o banheiro aí, com o vaso sanitário. Vamos, vai pondo elas aí. Aqui são imagens do Vale do Ribeira. Nós fizemos um trabalho lá, tinha que 10 anos, por vários motivos abandonamos. Aqui é tomate, aqui a pobreza é gritante. Aqui foi um dia que eu fui numa plantação de banana no Vale do Ribeira e o avião veio colocando veneno. Só que as casas dos trabalhadores estão lá embaixo, das bananeiras. Então, todo mundo é pulverizado. Eu, inclusive, fui pulverizado também. Essa foto aqui, o moço que tirou da Folha de São Paulo, ele ganhou um prêmio internacional com essa foto aqui de aplicação de agrotóxico nas bananas do Vale do Ribeira. Na época, tinha um auditor fiscal em Santos, para vir tomar conta do Vale do Ribeira, que é longe, é difícil, é muito complicado trabalhar lá. Lá, infelizmente, aqui, vamos ver o que é isso aí, vai. Abre isso aí para nós, vai. Tem outra foto que ele está aberta. Nós vamos ver aqui. Aqui está sendo guardado. Agora, aqui é o nosso vaso sanitário. Volta nessa foto aí. É o vaso sanitário que eu encontrei desde há 20 anos. Hoje é mais difícil de encontrar. O Vale do Ribeira voltou a usar. Aqui o vaso sanitário, porcelana, isto. Aqui são caixas de leite e voltaram a construir as casas de papelite, que eles falam. Então, constrói as casas com essas caixas de leite. Eram feitas antigamente, parou e, pelo jeito, voltou. Mas, olha, Cadu, a realidade que nós temos, enquanto vocês discutem lá, e discutem dentro do que vocês têm que fazer mesmo, o vaso sanitário que você encontra no estado de São Paulo é esse daqui, no Vale do Ribeira. Vamos para frente? Esse aqui é foto mandada para mim recentemente. É o moço que é sindicalista lá, ele já tomou tiro, já apanhou, ele sempre está trabalhando. Então, nós esse ano, eu não pude fazer diligências. Primeiro, nós sentimos falta do Ministério do Trabalho. E segundo, teve o problema aí do vírus. Esse ano eu já estou montando um grupo móvel de procuradores somente. Tem um pessoal de amigos da gente, que já se ofereceram auditores, para participar dele, dependendo do Ministério do Trabalho. Então, eu quero ver se o ano que vem, na Laranja, no Vale do Ribeira, eu faça programado, ao menos, uma diligência rural com 3, 4 procuradores, assessores, que ajudam a tirar fotos, tomar depoimento, e alguns auditores fiscais no Vale do Ribeira e nas Laranjas, que infelizmente voltaram a não mais registrar os trabalhadores. Tem mais alguma, Tiago? Bem, esta é a realidade do estado mais rico da nação, do estado que tem a maior empresa que exporta e vende suco no mundo. Eu não vou falar o nome dela, todo mundo sabe. Que interessante. A mulher pegando água no lago, onde tinha as vacas, os cavalos, fazendo as suas necessidades. Por que você vai fazendo assim? Que é janta para as crianças, para tomar banho, tudo, tal e tal. Aqui eu fiz, porque é muito difícil, eu acho, a caracterização mesmo do trabalho do escravo. Em todo o meu tempo, eu fiz uma prisão em flagrante, a pessoa foi condenada em 5 anos e 2 meses pelo Tribunal Federal de Recursos, mas os donos da usina, no STJ, conseguiram ser inocentados. Então ficou só o empreiteiro, mas não era um empreiteiro pequeno, ele era filho do vice-prefeito da cidade, ele andava com uma automática para falar com os trabalhadores faziam compras com a caderneta no armazém, eu fui lá, fiz a busca e apreensão no armazém, tinham trabalhadores que eu mandei para o hospital que estavam doentes, e eu trouxe todo mundo aqui, porque era uma cidade pertinho de Campinas, e fizemos uma vaquinha para poder... olha aqui quantos quartos, quantas camas tem aqui, ó. Quem estava fazendo, ó, acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
né? E aqui pescar umas madeirinhas, acho que foi feito pela própria fazenda, eu acho. Bem, a realidade no campo, infelizmente, devido à falta de fiscalização efetiva, a um sindicato verdadeiramente defensor dos trabalhadores, é uma realidade que as nossas pesquisas, que a nossa imprensa não mostra, porque, na verdade, trata de grandes empresas. Por exemplo, fui numa fazenda que o cara passa 4 meses no Brasil, 4 meses em Portugal. E ele falou, eu tenho muito dinheiro. Ele falou, eu tenho muito dinheiro, tenho muitas fazendas. Na fazenda dele tinha 4 ou 5 entradas por várias cidades. Eu fiquei bom porque eu não sabia que tinha fazenda de 1.000 alqueires. Eu estava acostumado com 300 alqueires, 400. A fazenda dele tinha 1.000 alqueires. Então, na verdade, a realidade do campo é outra totalmente. Não é discutida pelas federações, pelas confederações de trabalhadores, pessoas que às vezes estão lá 20, 30 anos, não mudam. A realidade é bem diferente. É esse o meu depoimento como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Campinas. E eu acredito o seguinte, eu tive em Rondônia, por exemplo, lá, aqui eu posso andar, fazer sozinho. Em Rondônia eu andava com o policial e 4, com o delegado e 4 policiais federais comigo 24 horas por dia. Porque lá, a turma fala, doutor, bobear que tu vai matar o senhor aqui. Então eu fiquei um mês só, aliás, cada colega ficava um mês, para evitar outros problemas. Aqui, geralmente, o pessoal deve ser auditor, está tomando o nome, vendo aí os dados da pessoa e tudo. Esse, então, foi parte do trabalho que eu fiz. Eu acho que, mesmo em Campinas, nós estamos com o nosso meio rural abandonado, por vários motivos. Os colegas, às vezes, mais novos, o procurador novo, às vezes ele não tem aquela vontade assim, ou não pode, ou isso, aquilo, de ficar de segunda-feira, desde as 5 horas da manhã até sexta, 10, 11 horas da noite, fora de casa. Doutor Dimas, pois não. Infelizmente, eu vou ser obrigada a interromper o senhor. Não, mas já estava encerrando mesmo. Eu agradeço a oportunidade e, como sempre, estou à disposição, tanto dos advogados, da OAB e de sindicatos. Eu sempre estou à disposição. A única coisa que eu falo para todo mundo é isso. A maioria das vezes eu sou convidado uma vez. Não volto mais no mesmo lugar. Mas não tem problema. Olha, eu queria agradecer muito a presença do senhor, que é tão combativo, é um exemplo para todos nós no combate, do Cadu, que também tem uma história de combate ao trabalho escravo, a melhorar as condições do campo, a Aida, que também tem essa história em comum, e dizer que foi muito especial a tarde de hoje, mas, infelizmente, o tempo correu contra nós, porque essa live tem um prazo de 1h30, e nós chegamos, infelizmente, a esse prazo, sem dar tempo de podermos ingressar nas perguntas, que são muitas. E eu queria, então, agradecer. Eu vou ser obrigada a encerrar mesmo, porque nem dá tempo para finalização, porque o tempo vai cair a live. Eu queria agradecer demais a participação de todos e deixar já um prévio convite para a gente fazer um encontro futuro, para tentar aprofundar as modificações com as perguntas, talvez já entrando nas perguntas da nova NR31. Meu muito obrigada a todos e que a gente não desista, né, de construir essa sociedade mais justa, mais solidária, que a Constituição de 88, já desde o preâmbulo, prometeu à nossa nação brasileira. Então, muito obrigada mesmo. E boa tarde, então, a todos. Boa noite, Cadu, boa noite, Aida, Janaína, a todos que estavam nos escutando. Obrigado por tudo. Obrigada.